Você já parou para pensar que talvez o maior perigo não seja cair, mas continuar andando sem saber para onde está indo? Já percebeu que há homens que acordam, vivem, trabalham, dormem e nunca se perguntam por quê? Será que essa rotina automática não está, aos poucos, te transformando em uma sombra do homem que você nasceu para ser? Se você sente que está perdendo sua essência, sua clareza, sua presença, então já é hora de parar e refletir. Inscreva-se agora no canal, ative o sino e se prepare para o mergulho mais sincero da sua consciência. Isso não é entretenimento, isso é confrontação. Quantos dias você já viveu por inércia? Quantas manhãs começaram sem propósito, apenas movidas pela força do hábito? Você sente que é você quem escolhe sua rotina ou apenas repete aquilo que aprendeu a fazer? Será que essa repetição toda não está apagando aos poucos sua presença, sua vontade, sua identidade? Agir moralmente é agir a partir da razão. Mas como um homem pode agir com razão se vive no modo automático? Como ele pode exercer sua liberdade se nem está consciente de suas escolhas? Será que esse piloto automático da vida não é, no fundo, uma prisão camuflada de normalidade? Você já tentou ficar em silêncio total por uma hora? Sem celular, sem música, sem distrações, apenas você com você mesmo. Sabe por que muitos não suportam isso? Porque o silêncio revela, mostra tudo o que está sendo abafado pela rotina. Mostra os medos, as dúvidas, a falta de clareza, a ausência de propósito. E você, tem coragem de encarar isso? Será que você tem medo de parar, porque no fundo sabe que vai doer? Que vai descobrir que vive há anos, longe de si? Que construiu uma vida que não reconhece como sua? Que se tornou alguém que não admira? E se for exatamente isso que precisa ser enfrentado agora, antes que essa fuga vire o seu legado? Viver no automático é também uma forma de fugir da responsabilidade. Porque quando você não escolhe, você não se culpa. Quando você apenas reage, pode sempre colocar a culpa em algo ou alguém. Mas será que isso é vida? Ou é apenas sobrevivência emocional disfarçada de ocupação? Você sabe o que realmente pensa sobre as coisas? Ou apenas repete o que ouve? Você sabe o que sente? Ou apenas reage sem entender? Você ainda sabe quem você é? Ou está tão desconectado de si que nem consegue mais diferenciar desejo verdadeiro de expectativa alheia? Você diz que está cansado, que não tem tempo, que está sobrecarregado, mas será que é só isso mesmo? Ou será que o que está te matando aos poucos é esse vazio silencioso de quem vive sem sentido? Esse buraco existencial que nenhuma rotina preenche, nenhum vício ameniza, nenhuma distração cura? Dignidade vem de agir segundo leis morais que a razão pode aceitar. Mas como agir com dignidade quando você não sabe nem mais o que valoriza? Quando sua vida é um reflexo da pressa, da repetição e do conformismo? Kant não pregava a perfeição, ele clamava por consciência. E você, está consciente da sua própria existência? Quantas vezes você acordou cansado, mesmo depois de dormir? Já sentiu um peso no peito sem saber de onde vem? Já percebeu que o cansaço que te persegue talvez não seja físico, mas existential? Que talvez você esteja esgotado não de fazer demais, mas de viver de menos? Será que você está mesmo produzindo ou apenas se mantendo ocupado? Está criando algo que vale a pena ou apenas preenchendo espaços? Você já mediu a qualidade da sua entrega ou só a quantidade? O quanto do que você faz hoje te aproxima do homem que quer se tornar? Quantas vezes você recorreu ao celular para fugir de si? Quantas vezes se perdeu em vídeos, rolagens infinitas, curtidas vazias, só para não ouvir o que o silêncio tem a dizer? Será que a tecnologia virou ferramenta ou muleta? Você está usando as telas ou sendo usado por elas? Quantas vezes você se comparou com outros homens? Quantas vezes deixou de agir porque sentiu que estava atrás? Quantas vezes deixou de se valorizar por não ser a versão ideal que o mundo exige? E se a comparação constante for exatamente o que te afasta de sua própria autenticidade? Por que temos tanto medo de andar devagar, de fazer menos, de pensar antes de agir? Já percebeu como fomos treinados para acreditar que parar é sinônimo de fracasso? Mas e se for exatamente no intervalo, na pausa, no silêncio que mora o reencontro com a essência? Ser presente hoje é um ato de resistência. Resistir ao ruído, à pressa, à distração.
Resistir ao condicionamento que te afasta de si mesmo. Você consegue estar inteiro em uma conversa, em uma projeto, em uma decisão, ou somente vive em outro lugar? Valor moral de uma ação está na intenção. Mas como ter intenção verdadeira se você nem reflete antes de agir? Se a pressa dita sua conduta, se o impulso toma o lugar da razão, está na hora de recuperar o hábito de pensar, de escolher com consciência, de viver com intenção. A boa notícia: sempre dá tempo, sempre há caminho de volta, sempre há um ponto de virada a menos, mas ele só acontece quando você para de fugir, quando encara o vazio, quando ouve o que o silêncio revela, quando decide que não quer mais ser sombra de si mesmo, mas reflexo da sua consciência mais íntegra. Quanto tempo mais você vai adiar isso? Quanto mais vai se esconder atrás do "depois eu vejo isso"? Quantos dias vai viver no modo repetição, achando que algum milagre externo vai resolver o caos interno? Acorda, esse é o chamado. Viver no automático é a morte lenta da sua identidade. É o suicídio da presença. É abdicar da responsabilidade de construir uma vida com sentido. Mas você ainda pode reverter. Você ainda pode escolher. Você ainda pode acordar, a decisão é sua. Viver como espectador ou como autor, reagir ou construir. Fugir ou encarar. Ser sombra ou ser presença. Você já pensou no que está deixando como legado? Não falo de patrimônio impact. Que tipo de homem você foi para os que te cercam? Foi presente ou ausente? Consciente ou distraído? Lúcido ou automatizado? As escolhas que você faz hoje ecoam muito além de você. O homem deve ser guiado pela razão, não pelo impulso. Mas em um mundo onde tudo é pressa e tudo exige resposta imediata, a razão virou artigo raro. Está disposto a resgatar a sua? A se reconectar com sua capacidade racional antes de cada decisão? Pare de dizer que tá tudo bem se não tá. Pare de fingir força onde há cansaço. Pare de sorrir para manter aparências. A autoilusão só te afasta ainda mais do que você precisa sentir, do que você precisa curar. A lucidez dói, mas é a única que liberta. Ser homem não é ser máquina. Não é aguentar tudo calado. Não é fingir invulnerabilidade. É sim, sentir, refletir, questionar, confrontar, decidir. É viver de forma íntegra, com princípios, com responsabilidade sobre si mesmo. Está disposto a abandonar o estereótipo e construir uma versão mais consciente de você? Você pode continuar vivendo no automático. Pode continuar se perdendo em tarefas, em rotinas, distracts. Pode continuar fingindo que está tudo sob controle, mas no fundo, você sabe, a verdade está aí dentro, esperando para ser encarada. A vida com propósito não é a mais fácil, mas é a única que vale a pena. Vai continuar sendo sombra ou vai começar hoje a reconstruir sua presença?